Buenas tardes a todos. Es un gran gusto el día de hoy abrir nuestro webinar. Por respeto a los ya presentes, por política en Poultry School siempre empezamos puntuales. Entonces hoy vamos a dar la bienvenida al doctor Ricardo Guerra, que es consultor técnico de ventilación para aves de Cargill Nutron. Ricardo tiene gran experiencia práctica y técnica en manejo de ventilación en aves avícolas en Latinoamérica. Es un referente de conceptos prácticos ligados con aspectos rentables, y el día de hoy nos va a presentar aspectos generales de ambiente controlado para casetas avícolas. Ricardo, agradecemos tu participación y bienvenido todos. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy, sumando también con los conocimientos de cada quien, ¿verdad? Entonces, aquí un cordial saludos a todos, bienvenidos. Muchas gracias ao Poultry School por la invitación, que nosotros sim podemos sumar com ustedes e añadir e compartilhar conhecimentos e experiências práticas que hemos vivido em diferentes tipos de situações, não? Então, vamos começar a falar sobre os aspectos generais de ambiente controlado para casetas avícolas. E se estamos falando da área avícola, estamos falando de uma cadena onde se divide por 5 pilares, donde muitos pilares, como nutrição e genética, tendria gran potencial em um passado de lograr um desenvolvimento, e isto vem a lo largo de los anos. A parte de ambiente e manejo, que vai refletir também a parte de saúde, são os potenciais que nós creemos de agora, ou seja, a genética e a nutrição, esta parte já está muito dominados, ou seja, todos eles já sabem para onde ir e o que fazer com seus produtos. Agora, o que toca a nós outros é realmente executar todo este potencial genético e nutricional. E para isto, se tu te agarra um exemplo, nós outros como Cargill, como a área de nutrição animal, se nós outros agarramos, por dizer, o avanço tecnológico, em los últimos anos, por exemplo, fazendo uma análise de harina de soja, se hacía hoje, por te dizer, em um laboratório. Se sacava uma amostra do produto, se levava hasta um laboratório, se hacía uma análise de proteína, por exemplo, e salia o resultado, se sim, esta harina de soja tendria 45 ou 48% de proteína, ou o que seja. Hoje, com a tecnologia que nós outros temos de Cargill, Maxinir, nós outros já temos em real time o real valor proteico desta harina de soja. Com isto, nós outros garantizamos que o nutriólogo ou o sistema haga os ajustes de acordo a la fuente proteica, que em este caso, neste exemplo, é a harina de soja. Então, se nós outros agarrarmos esta gráfica, por exemplo, a linha gris é uma linha standard, ou seja, é o que o nutriólogo teria formulado para seus pollos. A linha azul é o promédio diário de la leitura de esta proteína. E as pelotitas naranjas, o ajuste do programa que Cargill tem. Ou seja, se nós outros quedávamos solamente crendo que a harina de soja estava aí com seus 49,5% de proteína, os pollos, na realidade, estariam comendo abaixo disso. Então, é uma tecnologia que nós outros temos justamente para garantizar que os pollos, ou que as gallinas, ou que a ave que seja, coma o que realmente se formulou. Se entrarmos na parte genética, é uma loucura o que vem sendo os geneticistas, não, com os avanços genéticos, sempre através de seleção, agarrando os melhores produtos como a hembra e o macho e sacando todo o benefício, não? E utilizando todas as tecnologias possíveis para realmente garantizar que nós outros, quando temos este pollito chegando na granja,
é um poito de altíssima evolução genética, selecionado com toda a tecnologia. E isto para quê? Para ter mais huevos totales por ave encacetada, para que a lo largo de los años incrementa a produção de huevo, ou em la parte de pollo de engorda, para que este pollo de engorda siga garantizando seu peso promédio, sin embargo, consumindo menor alimento, porque sabemos que 70% do custo de uma dieta, de um pollo, perdão, de um pollo está em la conversão alimentícia. E para isto, Cargill, nós outros em Brasil chamamos de Nutron, temos uma área específica justamente para potencializar, para sumar todo este desenvolvimento de nutrição, todo este desenvolvimento genético, todo o cuidado de manejo e de saúde. Então, nós outros creemos que é uma área muito importante dentro de Cargill, principalmente para nossos negócios, porque isto vem a sumar com todos estes potenciais que nós outros hemos vistos em las diapositivas anteriores. E esta área que nós outros temos em Cargill hoje é uma área especializada, onde eu tenho a responsabilidade desta área. É uma área que logra garantizar buenas aplicações de todos os conceitos teóricos em la prática, e é uma área específica para as casetas de ambiente controlado e projetos para esta área avícola. E nós outros dividimos isto em projetos e na parte de ventilação, onde estamos involucrados desde as especificações, supervisão, chequeio de los projetos novos, e depois de isto garantizar que todos estes cálculos de ventilação, que a gente sepa, e mais que nada, estamos cerca de los melhores para termos as assessorias, porque nós outros também sempre buscamos a melhora contínua com os melhores. E para isto, nós outros actuamos muito forte em América Latina. Sin embargo, traemos também um suporte global em todo o departamento técnico de parte de poultry de aves de Cargill, não? Todos os conceitos que nós outros aplicamos em la consultoria de ambiente e que involucra ventilação e manejo é em base a los conceitos da Universidade de Georgia de Estados Unidos. Então, o que vou compartilhar com vocês agora são cases aplicados em la prática de todos os conceitos da Universidade de Georgia em liderazgo do engenheiro Michael Kizarek. E aí vem meu agradecimento a meu amigo Mike, que sempre está cerca de nós outros e nos ajudando a levar todos estes conceitos teóricos da universidade e poner na prática, não? Então, para isso, há que começar bem, uma parvada: temperatura, qualidade do ar, qualidade da cama, alimento, água, iluminação. Então, todo este paquete é importante para que este pollito, ao chegar na granja, pueda garantizar todo o seu potencial. E começamos com a temperatura efetiva. A temperatura efetiva não se logra medir, ou seja, não se mide com um termômetro de bulbo. É uma combinação de consumo de alimento, de densidade, de umidade relativa de ar, de temperatura da cama e da temperatura de ar. Então, estes 5 elementos formam o que chamamos de temperatura efetiva, que é a temperatura real que este pollo, que este pollito está sentindo em este momento. Então, se a temperatura da cama, que é o principal ponto de intercâmbio da temperatura corporal deste pollito com a temperatura ambiente, se não tivermos a temperatura da cama correta, que vai haver, os pollos começam a amontonar por uma questão de frio. E aqui compartilho um vídeo da Universidade de Georgia também, onde ensina para nós outros o ciclo normal de los pollos, ou seja, os pollos sempre devem de estar comendo, bebendo, descansando com o buche lleno, rugando, e a atividade sempre tem que ser constante, contínua, aún mais em casetas de ambiente controlado. E para isto vem todo este conceito de ambiente controlado, onde logra garantizar uma boa distribuição de los pollos, garantizar um bom consumo de água, garantizar um bom consumo de alimento, que vai me garantizar uma boa ganância de peso a los 7 dias.
donde hoje temos cases já de situações que logram um promédio de 4,7 hasta 5,2 de ratio de taxas de crescimento de 0 hasta los 7 dias. Então, se tenho uma nave, se tenho uma caseta de altíssima tecnologia, pero as coisas não estão prendidas, ou seja, a termografia solamente nos ensina que realmente este senhor acá, todos eles, tem frio. Se tem frio, não logra consumir alimento. Se não logra consumir alimento, não logra ganhar peso. Por quê? Porque esta cama está a 23,9 graus, onde deveria de estar entre 30 hasta 32 graus na primeira semana. Se o ambiente está frio, tem mais capacidade de retener el agua, ou seja, a umidade empieza a concentrar adentro deste ambiente, e com este pollo amontonado, um respirando, intercambiando sua temperatura corporal cerca do outro, o cama empieza a quedar com toda esta umidade. Se temos a cama úmida, vamos ter já a formação de amoníaco. Alta umidade, para nós outros que utilizamos os anteojos, as lentes, verdade? Ou seja, a primeira sintomatologia de nós outros é que os olhos já começam a quedar com este sintoma. Há condensação no ambiente e, de novo, uma má qualidade da cama. Se há uma mala qualidade da cama por excesso de água, vamos ter alta concentração de amoníaco. Se há alta concentração de amoníaco, nós outros temos um comprometimento do sistema respiratório e aumento de los possíveis problemas de saúde a partir de los 10 ppm. E isto por quê? Porque todo o cílio traquealis que nos ensina acá, que está trabalhando de uma forma fisiológica correta, empieza a ter uma atrofia onde há uma destruição destes cílios. Ou seja, o pollito perde a proteção e com isto pode entrar possíveis patógenos adentro do aparato respiratório e fazer uma disseminação no sistema sistêmico das aves. Isto vai generar baixos pesos, alta conversão alimentícia e, por supuesto, aumento das condenas em rasto ou matadeiro a partir de los 25 ppm. Então, para isto, um exemplo de uma tabla de Cobb, por exemplo, as genéticas nos ajuda com uma guia, onde diz: mi produto para qualidade de ar deve manejar em estes parâmetros. Então, de los parâmetros acá, os mais importantes, em minha opinião, é a parte de controle de umidade, que se controla a umidade, eu controlo a qualidade da cama, se controlo a qualidade da cama, vou controlar a concentração de amoníaco em ambiente. A temperatura, a mesma coisa. A Viagen ou Cobb também já nos regala uma guia que onde deveria de andar estes pollos a los primeiros dias e depois de los 28 dias, onde deveria de andar estes pollos. Ou seja, há uma curva de temperatura que vem caindo de acordo com que este pollo vai ganhando idade, vai ganhando peso. E nós outros devemos entender temperatura. Ou seja, primeiro devemos separar que é frio, que é calor, definir o que é cada quem. Porque nós outros consideramos frio ou calor quando a temperatura externa é menor ou maior que buscamos internamente. Não necessariamente frio precisa ser 0 grado, pode ser 20 graus. E isto passa muito nos países de Centroamérica, por exemplo, onde não tem um frio muito acentuado como tem nos outros acá, mais de sul de Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, por exemplo, que também tem invernos mais intensos, não? Então, muitas vezes 20 graus já é considerado frio para uma ave jovem, por exemplo. E se nós outros não cuidarmos de qualidade de ar, vamos ter problemas metabólicos, por exemplo, como as ascites. Se nós outros não ventilarmos, vamos ter condensações, vamos ter emplastamento da cama, pollos ciegos, vamos ter uma desuniformidade intestinal e, por supuesto, este pollo que deveria pesar 4,5 vezes por pelo menos seu peso inicial de potencial genético, então, o potencial
não logra devido às malas condições, ou seja, já quedou 20% abaixo da curva de peso de 7 dias. Este pollo jamais vai recuperar. Se nós não logramos cuidar da qualidade de ar, vamos ter problemas, principalmente de aerosaculites, cabeça inchada, dependendo do pneumovírus. Vamos ter peripatites, vamos ter septicemia, vamos ter problemas e isto não é um bom negócio. Se os pollos radeiam também, estão com um comportamento de calor. Tenho calor. O que tu está me suministrando agora em este galpão, em esta caseta, não está sendo suficiente. Por isso que necessito abrir o pico para tentar acelerar este processo de perda calórica, porque o ambiente não está agradável para mim. Então, pollo radear não é normal em uma caseta de ambiente controlado, não deveria estar radiando. Se está radiando, algo está mal. Se este pollo radeia por muito tempo e se nós não logramos bajar, verdade, esta temperatura corporal, vamos ter as perdas que são as alta mortalidade. E que buscamos? Buscamos sempre um ambiente onde os pollos estão comendo, bebendo, descansando com o buche lleno. Assim deveria de ser 100% do tempo em uma caseta de ambiente controlado. Para isso, os galpões modernos têm uma capacidade de ingressar um aire de uma forma correta, fazer com que este aire percurre de uma forma correta, que sale também. São galpões que têm um bom fator de sellado, que têm um bom fator de aislamento, e estes são os princípios básicos para um desenho de uma galera tipo túnel, de um galpão tipo túnel. São galpões que logram manejar os 3 modos de ventilação, que é a ventilação mínima, a ventilação de transição e a ventilação túnel. E quando chegamos em la ventilação túnel, é onde nós devemos obedecer os critérios básicos, que devemos eliminar este calor deste galpão, devemos eliminar o calor constante desta ave, deste pollo, para isso uma velocidade adequada de ar. E nós devemos preparar, reduzir a temperatura deste ar que ingressa adentro de los galpões, porque afuera há situações de 36 graus e nós não devemos permitir que este ar ingresse a 36 graus em uma galera, principalmente para aves adultas. Se nós não eliminarmos este calor de uma forma rápida, a ser com que este ar ingressa e sai de uma forma rápida, garantizando um máximo de 2,8 ou 5 Fahrenheit de diferença de temperatura entre a entrada e a saída, como este exemplo acá está quase 6 graus, este pollo da metade da caseta para os extratores vão estar radiando. Não é isto que buscamos. Se nós não punermos a velocidade de ar correta, nós não logramos eliminar o calor das aves. E para isto, o ar há que mover rapidamente em las aves. Não podemos permitir que este ar ingresse a 35, 36 graus. Para isso, utilizamos, por exemplo, os painéis evaporativos para ter uma redução cerca de los 7 graus, para que um exemplo como este, o ar ingresse a 28 graus e não a 35 graus. Vamos entender de onde vem o calor de las casetas. Então, o calor de las casetas vem do techo, de las laterales, de las cabeceiras, do próprio pollo, da própria ave e do sistema de iluminação. E que devemos cuidar do techo, porque donde o techo tem a maior concentração da estrutura de um galpão, em este exemplo, tendo uma radiação de 50 graus adentro da caseta. As cabeceiras, em Brasil, muito utilizado, cabeceiras de ladrillo, de bloco, há uma radiação de 45 graus. Esta mesma caseta de cortina, uma radiação muito cercana aos 40 graus. No final do dia, afuera, 33 graus, e uma lateral da caseta tenho 40 graus, e uma outra lateral de uma mesma caseta tenho
28,7 grados. E sabemos que a produção de calor em casetas que não traem aislamento, como este exemplo, quase que 40% de la ventilação que tenho que poner em este galpão é para remover o calor que vem do techo. A mesma coisa é o inverno, onde pierdo calor. O sistema de calefação está produzindo todo calor para garantizar a temperatura do poito, sin embargo, 51% deste calor produzido por um sistema de calefação se vai por el techo, porque é uma caseta que não traz aislamento. E aislamento é nós outros aislar estas variáveis, garantizar que o frio e o calor se quede afuera. Para isso, utilizamos um valor R, que é um valor de medida de resistência térmica, para trabalhar realmente o potencial dessa diferença de temperaturas através de um material aislante. E quanto maior o valor, este R, melhor é a eficiência desse sistema de aislamento. E a Universidade de Georgia, Michael Kizar, que facilita nossa vida, porque aqui nos regala uma tabla onde diz os principais materiais utilizados como aislante na indústria avícola, não para os galpones. Quando utilizamos um sistema de cortina, por exemplo, a pura cortina, a ráfia, tem logo um valor R quase que zero, muito baixo, praticamente um 0,4. O que passa é com air film, com a película de aire que se passa por adentro e por afuera do galpão, te há uma suma, onde consideramos que o valor R de uma cortina é mais ou menos de 1,5. E os principais outros materiais utilizados na indústria é a fibra de vidro, a celulosa, o poliuretano espreado e o poliestireno extrudado, que vamos mirar agora alguns exemplos deles. Em Brasil, se utiliza muito em techo, não, em la lâmina, um techo isotérmico, não, que tem um material aislante que é de poliestireno extrudido, e este material nos logra um R5 por cada pulgada de fator de aislamento. Sim, é um bom aislante. Muito utilizado também em Brasil e México também, he visto muito a placa formular, que também é do mesmo material e que também tem o mesmo valor R por pulgada, chegando a um R5. Assim se queda, muito bem instalado, logrando um bom fator de aislamento. Sin embargo, qual é a mala notícia desse sistema de aislamento? Se perde o princípio básico de la ventilação, que é o sellado. Ou seja, a cada lâmina desta, ou a cada placa desta, se perde com o passar do tempo o sellado, e aí empieza a ingressar aire caliente adentro do galpão. Então, sim, é melhor que nada, pero há uma primeira desvantagem que é se perde por sellado esse sistema de aislamento. Com o passar do tempo, há que poner na conta que há que cerrar com a espuma expansiva todos os huecos que aí está mirando em la imagem anterior. Em outros países, em Argentina, por exemplo, se trabalha com el ático aberto, não se trabalha com cielo raso em algumas partes, e há exemplos que se aplica a espuma expansiva em todo o techo, e a espuma expansiva logra ter um R6 por cada pulgada. Então, em uma parte que trai a espuma expansiva e uma outra parte que não trai a espuma expansiva, é uma diferença de 6 graus em este exemplo de radiação. Segunda desvantagem desse sistema de lâmina ou de placa formular é que toda a estrutura que sustene está por debaixo. Então, isto acaba no final do dia, quando vou começar a fazer uma ventilação, começa a ter obstáculos e este ar não logra percorrer em contato com o techo. Ou seja, acá já tem um problema
deste modelo de sistema de aislamento. Então, com isto, cria dificuldades, barreiras para o ingresso correto do aire. Uma solução, poner os defletores, as rampas, para que este aire pueda ingressar de uma forma melhor, para que tenha um direcionamento melhor, tendo todo o contato com o teto antes de cair na altura das aves. Nossa orientação, sugerência, trabalhar com o cielo raso, que vai ter um fator R de 1,5 hasta 2, porque não traz aislante arriba. Agora, o que nós outros recomendamos é que sim, se mete aislante arriba, porque a pura ráfia sim protege quando nós outros miramos com a termografia, pero que aún sim não logra fazer todo o controle de aqueles 40% de calor que é incrementado por el techo em um galpão. E isto por quê? Porque quando se mide este ático, nós outros temos leitura por data logger em este ático que chega a 60 graus. Então, sigue sendo 60 graus añadido adentro de mi galpão, sumando com o incremento de calor em mi galpão. Modelos de aislamento térmico, soplado, celulosa ou fibra de vidro. Recomendação de nós outros é que trabalhe arriba de R12 como mínimo. Depende do país, aí que país que necessita um pouco mais, país que necessita realmente os R12. Se mete as 4 pulgadas, porque este aislante tem um valor R3 por cada pulgada, por 4 vamos ter o R12. A mala notícia é que há que incrementar seu custo em el proyecto para poner los aislantes soplados. Há que fazer cajones por arriba. Porque se nós outros não hacemos isto, com o passar do tempo, este aislante camina e vamos ter muitos pontos aislados e poucos pontos sem aislamento, tendo diferenças de temperatura em um espaço pequeno entre eles. Então, assim se queda, vai soplando este aislante por arriba e este aislante vai se quedando em las cajas. Que recomendamos por questão de custo é que se trabalhe com a fibra de vidro de rollo, as mesmas 4 pulgadas, porque esta fibra de vidro também tem um promédio de R3 por pulgada. Por las 4 pulgadas vamos ter o R12. Se está utilizando muitíssimo em Brasil. Há 5 anos que começamos forte com este modelo de aislamento. Então, se instala toda a fibra de vidro e depois vai se ponendo o cielo raso. De novo, se instala toda a fibra de vidro de 4 pulgadas e depois vai cerrando a caseta com a ráfia, com o cielo raso, com o falso plafond, com o drop ceiling. Assim se queda em ático por arriba. Então, é um ambiente hermético, cerrado, aislado, sellado. Quando nós outros utilizamos a termografia, miramos uma diferença grande de 8 graus. Então, onde há a fibra de vidro está a 29,5 e onde não está a fibra de vidro está a 8 graus acima, chegando a 37,6 graus. E o ático sigue com os 60 graus de alta temperatura. Então, aqui sim miramos o fator principal de aislamento venido com o teto quando utilizamos uma instalação correta. Cuidado, há ponto de atenção também, porque a gente empieza a não fazer o serviço. Então, há que checar bem, porque em este cliente, por exemplo, aqui em Brasil, o provedor logrou fazer isto. Ou seja, não cumpriu com uma parte da caseta instalada e os rollos aí arriba quedaram. Então, há que ter um cuidado, uma atenção muito grande
também na parte de instalação. Quando ingressamos com as laterais, já hemos visto que a cortina vai chegar a um R1,5, a um R3 máximo, se é uma doble cortina, uma cortina de doble burbuja, pero que a mala notícia da cortina é que perdemos com o sellado. Não temos o mesmo sellado que vamos ter em galpões de parede sólida. Então, em Brasil também se utiliza muito os isopaneles. Os isopaneles logra ter um R5 por pulgada, é do mesmo material da lâmina de techo, que é um poliestireno extrudido. Então, isto se instala em toda lateral do galpão e miramos também um efeito aislante deste material. Em Argentina também se utiliza lâmina por fora e se aplica espuma expansiva em la lateral de 1 pulgada, onde eles logram um R6 em la lateral. República Dominicana, hemos visto que se trabalha com compensado naval, um madeirite por adentro, perdão, da parte interna da lateral, pero é um material de muito baixo aislamento, quase que um efeito de uma cortina. Honduras, em casetas remodeladas, se utiliza lâminas por fora e utilizamos tabliha de PVC adentro, criando uma câmara de ar entre a lâmina e a tabliha, chegando aí um valor R4, sendo um bom valor de aislamento para as laterais em este país. Costa Rica também, estamos seguindo o mesmo exemplo, se instala as tablias de PVC por adentro, vem cerrando com a lâmina por afuera, se hace um espaço mais ou menos de 5 dedos de câmara de ar, que isto acá acaba sendo mi aislante natural. Por afuera, queda as lâminas, e por adentro, todo um ambiente liso de tabliha de PVC. O que queremos com o aislamento é que o calor, quando estou calentando em uma fase rovde de mis poitos, que quede adentro. E quando este calor está afuera, que este calor não suma e incrementa adentro do controle do ambiente de minha caseta. Um exemplo em Argentina, que hicimos um trabalho allá em um cliente, hicimos leituras em la temperatura externa e hemos visto que sim, se hace frio, ou seja, são galpões que estão em zonas de -6, -5 graus de temperatura exterior. Utilizamos a hoja de cálculo da Universidade de La Georgia e estipulamos que se trabalhar com galpões sem aislamento versus galpões com aislamento, há uma diferença de 63% em consumo de gás. E pensamos a medir com data logger as temperaturas e a umidade externa. Então, hemos visto que realmente se hace muito frio com alta umidade. E quando hicimos as leituras em casetas sem aislamento, ou seja, mientras a temperatura de afuera baja, a temperatura de adentro também abaja. E mira a variabilidade, a diferença da temperatura do cielo raso, do falso techo, do drop ceiling, versus em la altura de los comederos. Ou seja, havia um espaço muito grande, porque são casetas que não logram sustener o calor adentro do galpão. E quando hicimos a mesma leitura em um galpão com aislamento, miramos que esta variabilidade simplesmente não havia mais, ou seja, o que havia de temperatura em cielo raso é a mesma temperatura que tinha em la altura de los comederos. E quando este cliente começou a medir, ou seja, a realmente ver se a teoria condiz com a prática, ele mirou que as casetas sem aislamento consumiu 173 gramas versus as casetas com aislamento 66 gramas. Ou seja, a teoria tinha medido 63%, logramos em la prática 61%. Ou seja, realmente, se nós outros temos
todo o conhecimento teórico e sabemos que vamos poner os equipos corretos, dimensionados corretamente, instalados corretamente, e mais que nada, operar tecnicamente de forma correta, os conceitos teóricos sim ralam. Em Brasil, galpones com sistema de aislamento versus galpones sem aislamento, já estamos chegando a uma diferença de 50% na redução do consumo de gás quando comparado modelos diferentes de galpones. Aqui, a mesma companhia em Brasil, nós outros hicimos um estudo também agora, em este inverno, onde tivemos um inverno duro, de noites muito frias, e a parceiro, tem 8 galpones. 6 galpones são de pura ráfia, e 2 galpones têm a fibra de vidro de 4 pulgadas arriba, logrando um fator de aislamento de R12 versus um fator de aislamento de R2. E o que hemos visto é que este galpão é consumido 50% menos de gás. Quando nós outros comparamos modelos diferentes também entre cortina ou parede sólida, logramos um 45% também de redução no consumo de gás. Quando comparamos um bom sistema de aislamento, sendo um fator R5, porque são galpones de ático aberto, sem cielo raso, sem embargo, com a placa formular de 1 pulgada na lâmina, versus galpones com cielo raso, com R12 de fator de aislamento. Ou seja, galpones com bom fator de aislamento versus galpones com melhor fator de aislamento, já hemos logrado quase que 30% de redução de consumo de gás. Ou seja, a fibra de vidro é um bom negócio para pensar em aislamento e em cielo raso de galpones que sim utilizam o cielo raso, o falso plafond. O segundo ponto, ingressando em los conceitos, é que devemos eliminar todo o calor produzido por las aves, e este calor é generado principalmente quando ingressa este alimento em seu aparato digestivo, porque ele vai lograr produzir 60 BTUs de calor por hora para ser uma digestão de cerca de 180 gramas de alimento. E a fisiologia é que 40% desta perda deste calor é por la ventilação, ou seja, por el aire que está a seu redor, e os outros 60% é por la respiração. Por isso que devemos cuidar muito da umidade interna dentro do galpão, porque o pollo utiliza boa parte da água que se consome para perder este calor, para intercambiar sua temperatura corporal com a temperatura ambiente. Se nós outros não lograrmos poner uma velocidade correta, esta é a mesma parvada, é o mesmo pollo. Sin embargo, aqui temos 400 pés, que são 2 metros por segundo, e aqui temos 800 pés, que são 4 metros por segundo. Miramos a diferença, ou seja, quando a velocidade é baixa, não logramos remover, miramos o pollo radiando com as alas caídas e todos os hermanos com uma temperatura maria de calor. Quando incrementamos a velocidade e que este pollo logrou fazer o controle de sua temperatura corporal com o ambiente, miramos que ele está com o pico cerrado, a gusto, confortável, e toda a parvada, todos os hermanos com a mesma coloração morada. Se nós outros não lograrmos ponermos uma velocidade correta, por exemplo, um pollo de 2,5 kg a uma temperatura do aire de 29 graus, este pollo deveria sentir uma temperatura de conforto de 21 graus. Então, se o aire está a 3 metros por segundo, a 600 pés, passando em seu corpo, este pollo sim vai estar sentindo os 21 graus. Agora, se há uma redução da velocidade
e este aire está a 400 pés ou 2 metros por segundo, este pollo já não está mais sentindo os 21 grados, está sentindo 25, empieza o radeio. Quem vai fazer todo este trabalho é o sistema de ventilação que utilizamos nos extratores de túnel, os extratores de enfriamento. Então, há premissas para nós outros selecionarmos estes extratores. Então, devemos conhecer o projeto, porque mientras vou incrementando velocidade, eu vou incrementando a pressão de trabalho. Há que saber se vou ter extratores internos com mariposa, perdão, com persianas internas, persianas externas ou com sistema de mariposa, se há presença de cono ou não. Há muitas premissas, pero que a mais importante que nós outros categorizamos são estas duas. Ou seja, a eficiência energética, quantos CFM por watts logra consumir este extrator, e o que utilizamos como ideal é que se utiliza uma pressão de 0,10 polegadas de extratores que trabalham arriba de 22 CFM por watts, e que tenha, uma relação de fluxo de ar igual ou maior que 0,79. Agarramos aqui o modelo de extrator A, um extrator que sim tem um bom fator de CFM por watts, em este exemplo 23,3. Agarramos um extrator B, que não é um bom extrator, é um extrator que logra 15,5 CFM por watts. Agarramos uma caseta de 150 por 16 metros. Se utiliza 12 extratores para lograr uma velocidade de 650 pés ou 3,3 metros por segundo. O que passa é que o extrator da marca A te custa o doble que o extrator da marca B. E solamente há uma diferença de extratores entre eles no momento da compra para lograr os 3,3 metros por segundo, os 650 pés de velocidade. A diferença é que é mais eficiente que o outro. Vai te consumir 16 mil reais, ou 16 mil pesos, ou 16 mil dólares, não importa cá a moneda, e o outro vai te consumir de energia 24 mil ao ano. Ou seja, 32% de diferença. E acá é outro case também, porque o cliente que nós outros teníamos acá em Brasil tinha o extrator da marca B. E dizíamos para ele, há que cambiar para a marca A, porque são extratores mais eficientes, vai ter consumir menos energia ao longo do ano. E este parceiro, cliente, hizo o câmbio e também puso os medidores de energia para poder comparar, e o que he visto é que sim, a teoria, por exemplo, de Kizar, que sim condiz com a prática quando nós outros sabemos o que estamos ponendo. Temos sim uma redução ao campo de 30% de consumo de energia. Ou seja, esta diferença em 2 anos se paga com a pura fatura de energia, se paga esta diferença de comprar um extrator melhor, de alta eficiência energética. E o terceiro ponto, o último e não menos importante, é a utilização de los painéis evaporativos. Devemos reduzir a temperatura deste ar entrante. Não podemos permitir que este ar ingresse a 36 graus, principalmente em aves adultas. Então, os painéis evaporativos em um projeto de galpão túnel é extremamente importante estar bem dimensionado, bem instalado e também bem operado. E para isso, este senhor, de novo, nos regala as tablas sobre o efeito da redução máxima da temperatura. Então, um ar de afuera que está a 32 graus, com 60% de umidade afuera, este ar estará ingressando cerca de 25 graus adentro, ou seja, uma redução de 7 graus da temperatura deste ar entrante. O que queremos é que este ar de 35 graus, por exemplo, com a redução do enfriamento, se perde 7 graus e este ar já ingressa a 28 graus. Sumado a um ar de alta velocidade, sacando um promédio de 8 graus da sensação provocada pelo efeito do vento passando por el corpo desta ave, esta ave está sentindo os 20 graus. Sin embargo, seu controlador está com os 28 graus de temperatura promédio.
E o que queremos na prática é justamente isto. Independente do país que visitamos, este é um cliente que tuvimos em México, onde a umidade afuera é altíssima, porque esta é uma época do ano que está chovendo muito, então se está chovendo, a umidade está 90, 95, 100% adentro, e se logra manter uma umidade bem controlada dentro, nas gallinas, com boa temperatura, com boa velocidade. Que miramos é que realmente as aves não estão radiando, não estão em processo de estresse calórico e toda a coloração de suas plumas está de acordo a temperatura corporal, porque o aire da ventilação está correta. Adentro de los nidos, a mesma coisa, ou seja, a galina perdendo calor por onde realmente se perde calor e o pico cerrado. Por quê? Porque o sistema de ventilação está correto. Quando miramos a temperatura de entrada, o centro do galpão e a salida deste aire, miramos um bom controle, o aire ingressando a 36 graus, saindo a 38 graus, ou seja, uma diferença de 2 graus entre a temperatura de ingresso e a temperatura de salida e um galpão de 190 metros de largo, que é um galpão de produção de reprodutoras. Então, isto mostra para nós outros que galpões bem sellado, bem aislado, com boa velocidade de aire, de acordo à programação correta para a idade e a necessidade destas gallinas, logra-se manter um bom controle deste ambiente. E como crê que está a cama? Seca. De novo, por quê? Porque há um bom galpão sendo bem manejado, sendo bem operado. Então, esta foto é uma foto delante do túnel door, ou seja, uma parte que tende a ser um pouco mais úmida por la utilização de los paneles, sin embargo, miramos que está seca. Actualizando sobre o que hemos fazendo em Brasil de avance nos últimos anos, estamos trabalhando com os extratores corretos de ventilação mínima, que são os extratores de 36 polegadas, instalamos eles e começamos a medir estes extratores. Então, se instala, de acordo, se utiliza de 1 a 12 FM por pé quadrado, para se utilizar a quantidade de extrator que vai necessitar para uma determinada caseta, não? E nós outros hemos visto um avanço muito grande também quando pensamos a medir toda esta inversão, todo este avanço da tecnologia. E quando nós outros miramos a gráfica naranja, é um galpão que está operado com extratores de 36 polegadas, fazendo a ventilação mínima. A linha gris e a linha azul são galpões que não são de ventilação mínima, não são extratores de ventilação mínima, são extratores de túnel. Então, mira a diferença de controle de temperatura quando se utiliza a correta ventilação mínima utilizando os extratores de 36 polegadas. Aí, uma constante em controle da temperatura interna do galpão. E uma diferença, tivemos um menor consumo de gás em este galpão que se utilizou os extratores de 36 polegadas. Outra coisa que estamos avançando lento, pero que aí avançamos em Brasil, são os ventiladores de circulação, o que chamamos de steer fans. Então, também há cálculos para hacer todo o dimensionamento correto, depois toda uma parte de distribuição e, por supuesto, uma parte de operação. E o que hemos visto, que quando não se utiliza os steer fans, há uma diferença de temperatura da cama com a temperatura do cielo raso. E quando se prende e utiliza full time os steer fans, os ventiladores de circulação, nós outros miramos que há já uma diferença menor entre a temperatura do cielo raso com a temperatura da cama, que é o principal objetivo de los ventiladores de circulação, que é diminuir a diferença, verdade, de la estratificação da temperatura.
del cielo raso para la cama, de las laterales para la otra, de una cabeceira para a outra, e mais que nada, nos ajudar com o controle da umidade da cama. Outro case que comparto com vocês, um cliente que começamos a trabalhar aqui em Brasília em 2017, e este cliente tinha 95% de seus galpones em ambiente convencional, sem ventilação, e solamente 5% de ambiente controlado. Em 3 anos de trabalho, hemos cambiado este cenário e hoje este cliente tem que quase que 80% de galpones abertos, ou seja, que não são de ambiente controlado, e incrementou para 20%, incrementou 15% em 3 anos seu sistema tecnológico, cambiando suas casetas para túneis, para ambiente controlado. Que hemos visto que os galpones climatizados, os galpones de ambiente controlado, está consumindo 100 gramos menos de alimento comparado a los pollos que são criados, que são desenvolvidos em casetas abertas, convencionais. Então, com isto, há uma redução do custo deste pollo no final do dia. E toda esta tecnologia que hemos visto, já rompimos para quem utiliza indicador como o fator de produção, que chamamos de IEP, já hemos rompido os 500 pontos. Então, este é um cliente que traemos também, que utiliza esse trabalho de consultoria de nós outros, sumados a parte nutricional de nós outros, porque utiliza nossa pré-mescla e todos os nossos aditivos e produtos que traemos também, e miramos o potencial genético com o potencial nutricional e com o potencial do ambiente. Ou seja, aqui que hemos visto que sim podemos já ter ganâncias de pesos muito cercano a los 80. E que sim já podemos ter idades mais bajas logrando buenos pesos, porque sim rompemos los 500 pontos, porque a genética e a nutrição já temos. Então, o que nos falta é ter um bom controle do ambiente e do manejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Como lo hemos mencionado, tal vez si puedes prender ahí tu cámara para que los participantes te puedan ver. Vamos a entrar al tema de preguntas y respuestas. Por el momento solo tenemos 2 preguntas. La primera es Luis Pérez Nava. Nos pregunta si puedes repetir los factores R que recomiendas para todas las partes del galpón, techo, cortina, etcétera. Perdão, Rodolfo, pode repetir a pergunta? Eu não escutei o princípio da pergunta. ¿Qué factores factor R recomiendas para techo, cortinas, etcétera? O sea, tal vez una reseña de los factores R que tú estás recomendando hoy por hoy. Ok, muchísimas gracias por la pergunta, extremamente importante. Se nós tratarmos de países de América Latina, ¿verdad? A recomendação mínima que hacemos e justa, porque há ponto de la cuenta que não vale mais a pena incrementar seu fator R de aislamento, porque tu vai incrementar sua inversão e não vai ter uma ganância tão grande que paga a conta com isto. Então, como uma regra de dedo, o techo deveríamos ter um fator R12, por pelo menos. As laterales com as culatas, um fator R5 por pelo menos, porque estou falando de galpones de parede sólida. Essa é a recomendação mínima. Se hablarmos de cortina, a cortina, dependendo, vai ter chegar a um máximo R3, dependendo do modelo da cortina e a instalação, se é uma cortina externa, sumada a uma cortina externa, ou se é uma cortina de doble burbuja. Pero para os galpones de ambiente controlado, o caminho é cerrar, é ser de parede sólida. Ok, gracias, Ricardo. Otra pregunta, Ludwig Palacio nos pregunta, ¿recomienda que el área de crianza sea cerca de los paneles evaporativos? Muito boa pergunta. Sim e não. Não,
se tu não tens as condições. Que são as condições? Primeiro, eu tenho que ter um túnel door aislado e cerrado. Não é algo que estou fazendo em um taller. É algo que é comprado de companhias que têm engenheiros, que desenvolvem os materiais, e estou falando de companhias de nomes que não vem ao caso agora falar. Pero que o primeiro ponto é isso, tem que estar preparado. Se não estar preparado, siga sendo o que está sendo. Agora, quando hacemos uma área de criança cerca de los paneles evaporativos, é porque eu tenho uma caseta cerrada, sellada, hermética e aislada, para quando eu fazer a ventilação mínima, não trazer este frio por la parte de los paneles evaporativos. Agora, se eu tenho minha zona de criança ao centro do galpão, que passa quando prender os extratores de ventilação mínima? Vamos estar traindo frio para uma zona caliente. Então, quando nós outros trabalhamos em la punta, já traemos todo um controle do ingresso deste ar por la ventilação mínima e este ar já sai. Não vem ar de zonas que não estão preparadas para controlar este ar. Ok, gracias Ricardo. Yo creo que también contestas algo de la siguiente pregunta que nos hace Noé Pellorín. ¿Existe alguna diferencia en la ubicación de los extractores en el galpón? ¿Perdón? ¿Existe alguna diferencia en la ubicación de los extractores en el galpón? Ok. Se são extratores de ventilação mínima, sim, há uma diferença. Devemos proteger as extremidades de los galpones. Então, por uma regra de dedo, se tu tem um galpão de uma quantidade que ela conta, tu necessita instalar 6 extratores de ventilação mínima, são mais ou menos, são 2 extratores uma culata, 2 extratores uma outra culata e 2 extratores ao centro. Há uma diferença de instalação. Agora, se vamos falar de extratores de refrigeração, que são extratores de túnel, aí sim o que nós outros orientamos é que, como já orientamos a ser casetas de parede sólida, para termos casetas blackout ou casetas dark house, nós outros orientamos a poner os extratores em las laterais para uma questão do controle da luz. Agora, se são casetas normais, que não são dark house, que não têm este propósito do controle da luz, você pode instalar também em uma delas cabeceiras. Não há diferença de instalação, a diferença é muito pequena, é muito baixa, então não se considera uma diferença se instalar em uma cabeceira ou se instalar em uma lateral da caseta. Ok, gracias Ricardo. Aquí tenemos otra pregunta de Sebastián Premaries. ¿Qué recomiendas para la primera semana de parrilleros? Ya se me fue aquí la pregunta. La primera semana de parrilleros, ¿usar extractores variables o extractores on-off? Ok. Bueno, extratores de velocidade variável é uma outra charla, quizá, porque os extratores de velocidade variável há que entender que seu propósito é diminuir a fatura de energia no final da parvada. Quando nós outros utilizamos extratores de velocidade variável, temos este propósito. É por isso que os estudos já é comprovado para nós outros que há situações que podemos reduzir de 50% a 70% a fatura da energia. O que passa é que são extratores que têm um custo alto, verdade? Não se pode fazer em qualquer tipo de instalação, não é qualquer controlador que permite trabalhar com esse sistema, então vocês têm que ter muito cuidado e quanto que tu tenha disponível de inversão, de dinheiro para gastar esse projeto. Não sou contra os extratores de velocidade variável, pero há muitas outras coisas básicas antes dos projetos que nós outros não miramos muito. Se eu tenho extratores de velocidade variável, que bueno, sim, pode utilizar ele para fazer a ventilação mínima. Agora, se eu não tenho por uma questão de inversão e tenho solamente os extratores de túnel,
hay que hacer los cálculos correctamente para utilizar, y sí, funciona bien, los extractores de túnel para hacer la ventilación mínima. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque extractores de velocidade variável tem outros estudos por aí. Ok, Ok, perfecto. perfecto. Vamos a Vamos a ir ir con con otra otra pregunta. pregunta. Fernando Torres González, ¿cuánto afecta el polvo o vientos en los galpones de ambiente controlado con paredes PVC? Con PU panels. Se a parede sólida é de PVC, se a parede sólida é de outro tipo de material de aislante, como é comentado de los isopaneles, não importa, porque o importante é o controle de sua ventilação. E as premissas básicas de ventilar os poios é para controlar a umidade relativa. Este é o principal indicador que nós temos para ventilar os poios. Se eu tenho um excesso de polvo adentro de meu galpão, é que meu ambiente está muito seco. Ou seja, meu ambiente está por debaixo das condições mínimas necessárias de umidade. Então, eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com a alta umidade, porque a alta umidade deste ambiente que vai te generar todo o incremento de umidade na cama, que vai te generar a produção de amoníaco, e tu tem que incrementar toda a sua ventilação. Não estou dizendo que o polvo não hace malo, porque há outras coisas muito pior do que o polvo, que é, por exemplo, o controle da umidade. Y en la misma pregunta, Ricardo dice, ¿y si debemos tener algún mantenimiento especial con los equipos de ventilación si tenemos problema de polvo? No, se cortó la última parte, Rodolfo. Si tenemos problemas de polvo, ¿hay alguna recomendación especial en mantenimiento para los equipos de ventilación? Bueno, porque el polvo que ele está comentando é o polvo del aire, del ambiente, ¿no? Entonces, de nuevo, si tiene una situación como esto, es una situación que minha umidade está baixa, senão não tenho como produzir polvo se tenho uma umidade alta. E a água acaba controlando isso. Mas, de novo, eu não me preocuparia com isso, eu me preocuparia com outras coisas. Em parte de mantenimento, que creio que ele está perguntando, é se há algo para ser em la ventilação. Quizá tu está, em teoria, tu está com excesso de ventilação ao ponto de secar demasiado este ar. Então, tu deveria diminuir um pouco sua ventilação para que este ambiente pueda ganhar um pouco mais de umidade. Em teoria, a recomendação é esta, pero não estou em su granja este momento para te dizer se isto realmente é correto ou não, verdade? Ok, gracias. Otra pregunta. Isaac Suárez Torres nos pregunta, es buena pregunta. ¿Se genera alguna diferencia en el rendimiento del pollo que está más cerca de zona de paneles o la que está más cerca de extractores? Por supuesto que a parte de ingresso de área, por isso que é muito importante, casetas tipo túnel, utilizar as cercas antimigratórias, porque o pollo, el ave, sempre vai buscar sua zona de conforto. Se ele está com frio, o que ele vai fazer? Vai caminhar mais sentido a los extratores. Se tem calor, vai caminhar mais em sentido ao lado de los paneles, que é a parte, em teoria, de 2 a 3 grados a menos quando comparado à temperatura de salida deste ar. Então, por isso é importante termos as cercas, as barreiras antimigratórias, justamente para evitar isso. Porque, sim, adelante de los paneles, o ar é mais fresco que a salida, porque este ar vem carregando toda a temperatura, todo o intercâmbio de ar de toda a parvada. Então, há sim uma diferença entre o ingresso e a salida. Gracias, Ricardo. José Muñoz nos pregunta, ¿es mejor la ventilación negativa o positiva pensando en temas de bioseguridad para aves de postura? Yo me imagino que es reproductoras. Excelente pergunta. Muito boa pergunta. E é algo que estamos crescendo muito em Brasil também, na parte de ponedeiras, não? E estamos climatizando. Não há salida, não?
para que nosotros logramos agarrar todo el potencial genético de la ave, sumado a todo el potencial de nutrición, hay que tener un buen control del ambiente. Lo que pasa es que esto es igualito que he hablado anteriormente de los extractores de velocidad variable. Galpones de ponederas, principalmente em jaulas, é uma outra charla, é uma outra conversa, porque é um outro mundo. E aí há que ter cuidado com os novos projetos para dimensionar bem, para que tenhamos uma boa velocidade, principalmente adentro das jaulas, que é onde estão as aves. Porque se nós outros não fazermos isto, vamos estar invertindo, e aí sim os galpones abertos ou de ventilação positiva acaba se tornando mais viável, por uma questão de equívoco. Agora, não tenha dúvida que se tu lograr administrar um bom controle de ambiente, com boa velocidade, com bom intercâmbio de ar, o galpão climatizado de pressão negativa é muito melhor que o galpão de ventilação positiva. Ok, nos quedan 5 minutos más para preguntas. Martín Morán nos hace dos preguntas. La primera es, ¿los ventiladores de circulación ayudan solo al control de la cama o ayudan también al confort de la temperatura del galpón? Muy buena pregunta también, gracias. Bueno, el objetivo de los ventiladores de circulación es disminuir la diferencia de temperatura que hay en las extremidades del galpón, porque hay una diferencia de temperatura del techo com a temperatura da cama. Então, este modelo de ventilação é para diminuir esta diferença de temperatura do cielo raso com a cama, diminuir a diferença de uma lateral para a outra e diminuir a diferença de uma culata, de uma cabeceira para a outra. E, sumado a isto, ajudar a controlar a umidade da cama, porque o sistema está sendo uma premezcla de todo este aire caliente que está arriba e está ponendo, se este aire caliente que está arriba tem temperaturas porque tem baixa umidade. Então, este aire caliente seco movimenta sem velocidade à altura das aves, à altura da cama, e isso nos ajuda em controlar a umidade da cama. Então, mais que nada, que vai proporcionar um conforto e um bem-estar melhor para as aves no final do processo. Super. Y la otra pregunta de Martín es, ¿recomienda algún tipo de aspersores para el área de extractores con podios mayores de 30 días? Depende muito do modelo de seu galpão, verdade? Ou seja, quais são os fatores de aislamento que tem, quanto de sellado que tem, qual foi a velocidade que tu desenhaste, quanto de densidade que tu está manejando, avaliar sua dieta para mirarmos todos os compostos que se estão utilizando, pero que como uma regra, estamos aqui em América Latina, nós outros, dependendo do país, sim recomendamos os aspersores, principalmente da metade do galpão, hasta uns 20 metros antes do último extrator, e principalmente utilizando o sistema de entrada de ar evaporativo. Então, dependendo da situação, sim, é recomendável as pessoas. Dependendo da recomendação, há países também que têm um desafio sanitário maior, eles utilizam a instalação dos aspersores em 100% da caseta, do galpão, pero com o critério de fazer desinfecção durante a parvada. Então, não é para controlar o ambiente, é para ser um controle de los patógenos que aí podem estar na parvada. Super. José Gerardo Chinchilla Cruz nos pregunta cuántos sensores de humedad consideras debe tener un galpón y en qué área deben ubicarse los sensores. Gracias. Por pelo menos uno, ¿verdad? Por pelo menos un sensor de umidade, que este sensor de umidade esteja 10 metros depois de los paneles evaporativos, a mais ou menos 1,30 metros de altura del piso. Ok, y también José nos pregunta en áreas de Centroamérica, me imagino con temperaturas altas y humedad, tipo Costa Rica, Honduras, Guatemala, ¿consideras necesario el uso de inlets
considerando las altas temperaturas y humedad durante la noche? Por supuesto, porque el uso del inlet es indispensable para hacer la ventilación mínima y para hacer la ventilación de transición. Y recuerda, el modo preferido de ventilación de las aves es la ventilación de transición, porque el flujo de aire no está directamente corriendo a la altura de las aves como ocurre en la ventilación tipo túnel. Entonces, indispensablemente otra, por más, de nuevo, recuerda la diapositiva que hablé, debemos entender que es frío, que es calor, porque frío no es 0 grado. Se tu tem uma temperatura mínima de 20 grados e um poito bebê de um dia já é frio. Então, tu tem que acondicionar este ar com a atualização de los inlets. E dimensionar corretamente os inlets, que é outro equívoco que hemos visto muito. Os inlets deveriam suportar de 40% a 60% da capacidade total de los extratores, justamente para explorarmos a ventilação de transição, que é pouco explorado. E só pode explorar a ventilação de transição com a utilização de los inlets. Okay, vamos a tener un par de preguntas más por áreas del tiempo. David Escobar, que es buena pregunta, nos pregunta, ¿qué tipo de piso recomiendas más? ¿De cama, concreto o piso de tierra? Depende la legislação, las leis de su país. Há países que te exigem o piso de concreto. Há países, por exemplo, como nós outros acá em Brasil, em Pollo de Engorda, que não há esta exigência de poner os pisos. Então, há uma decisão técnica sumada a uma decisão sanitária e uma decisão que envolve o empresário ou o parceiro que vai fazer a construção, e há uma decisão de não poner ou poner o piso. Minha opinião, de novo, depende do país, pero recuerda que o custo do piso é algo que te incrementa muito em seu projeto no momento de fazer seu galpão. Então, não existe o que vá te trazer o resultado. O resultado que vamos trazer está em aislamento, liceado e no modelo de ventilação que vamos fazer. Então, se pensarmos em custo, para que fazer o piso, verdade? Então, de novo, não estou dizendo que tu não necessita. Depende de cada país, de cada empresa, e aí há que respeitar os princípios de cada país e de cada empresa. Se a empresa te exige o piso, há que fazer o piso e ponto. Agora, se a empresa crê que sacando o piso do projeto, podemos agarrar esta plata, este dinheiro e poner em algo tecnológico que sim vai ter um payback melhor, amanhã, se vem na legislação e me pide o piso, solamente incrementa o piso. Então, depende, de novo, essa é uma situação muito delicada. Okay, esa es una buena pregunta de Luis Pérez Nava, concerniente a la calefacción. Dice, ¿qué se toma en cuenta para decidir cuántos turbocalentadores o, bueno, el sistema de calefacción que se requiere, que se debe contar en cada galpón? O sea, ¿qué factores utilizas tú para calcular la calefacción o turbocalentadores? Gracias. Bueno, o fator que utilizamos, a fórmula, o cálculo que utilizamos, de novo, todo está em poultryventilation.com, ou seja, tudo sacamos da Universidade da Georgia, de Michael Kizari, que aí ponemos em prática. Assim como há os cálculos de ganância de calor, há os cálculos de pérdida de calor. Então, depende muito quanto de temperatura tu tem afuera, depende muito dos fatores de aislamento que tu tem em seu galpão, quanto que tu tem de sellado, quanto que é seu sistema de ventilação, como que tu ventila, porque onde perdemos calor, se tem um galpão sem aislamento, 50% me vai por el techo, e o outro 50% praticamente é com a ventilação. Agora, se tem um galpão aislado, solamente 8% de calor me vai por el techo. Ou seja, os 90% é por la ventilação. Então, depende muito de las taxas de intercâmbio de área que tu hace. Isso, no final do dia, vai te refletir uma quantidade de BTUs por metro quadrado. Na regra de dedo, utilizamos 600 BTUs por metro quadrado
en la zona de criança, donde puede corresponder a un 50% de la caseta, e la zona de não criança, os outros 50%, recomendamos 400 BTUs por metro quadrado. Então, no final do dia, vou ter promédio de por pelo menos 500 BTUs por metro quadrado. Isto tu hace a conta e depois hace a divisão se tu vai utilizar criadoras infrarroças ou se tu vai utilizar turbos conectadores, porque há equipos de 40 mil BTUs, há equipo de 80 mil BTUs, há equipo de 250 mil BTUs, então depende muito da capacidade de cada equipo. Ok, y yo creo que las otras preguntas que hay, yo creo que tú ya las contestaste. Una última pregunta, Willington Ortiz nos pregunta, ¿qué recomiendas para calcular la ventilación mínima por edad de ave? Consumo de água. Há que conhecer seu consumo de água. Por quê? Porque 80% da água que uma ave consome, ela utiliza para perder calor, para controlar sua temperatura corporal. E os outros 20% que ingressam em seu organismo é para seus controles metabólicos, de mantenimento e crescimento de seu organismo fisiológico. Então, é muito importante nós outros conhecermos quanto de água está ingressando, porque os cálculos que nós outros utilizamos para ventilação mínima está embasado a consumo de água e não a peso de pollo. Porque devemos remover este mínimo de 80% que não se queda fisiologicamente com a ave. Ok, bueno, yo creo que con esto terminamos la presentación. Estamos más que satisfechos. Ricardo, te agradecemos mucho. Tuvimos una audiencia bastante robusta. Yo creo que tus conceptos prácticos, pues, esperamos que sean utilizados en la mayoría de las granjas y así poder incrementar nuestros parámetros productivos. La siguiente semana a todos los que se conectaron a sus correos les vamos a estar enviando una notificación cuando ya esta plática esté subida y ya la van a poder ver grabada y vamos a ver si podemos compartir algunas partes de la presentación. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos por su participación y Ricardo, te agradecemos mucho el tiempo y la pasión. Gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídense. Gracias a todos. Bye. Bye.